Olá, eu sou Thaís Fatioli, jornalista do CICEJUF, e esse é um projeto muito sonhado, planejado, que a gente trabalhou muito para que ele acontecesse, que é o nosso podcast Painel CICEJUF. Então, eu vou apresentar aqui, lembrando que nesse espaço a gente sempre vai trazer assuntos de interesse dos servidores do Judiciário Federal, servidores e servidoras, também do serviço público de uma forma geral e da população, de interesse da população, que é o caso desse podcast hoje, que a gente traz um tema que interessa a todo trabalhador e trabalhadora, ninguém foge disso, que é o combate ao assédio moral. E esse mês de maio é um mês que a gente tem campanhas para tratar justamente desse assunto, né? Um mês de reflexão sobre o assédio moral. Então, agora eu vou apresentar, estão aqui comigo duas diretoras do sindicato, que são a Aniele Xavier, que ela lida diariamente com esse assunto, que a Aniele é coordenadora do nosso departamento de combate ao assédio, de saúde e combate ao assédio moral, e é psicóloga da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Aniele. Obrigada, Thaís. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Aniele. A gente está também, tem aqui com a gente também a Carla Nascimento, que também é diretora do CICEJUF, também integra o Departamento de Saúde e Combate ao Assédio Moral, e a Carla é da Comissão de Combate ao Assédio Moral do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e também lida com esse assunto no dia a dia, luta pelos servidores e servidoras lá nesse comitê, né, Carla? Sim, na verdade eu represento o sindicato, né, no comitê, mas no dia a dia eu também acolho os servidores que sofrem assédio moral, né, que estão sempre procurando o sindicato. Obrigada, Carla. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo, mas eu vou falar aqui do nosso convidado especial, que é o Lucas Garbois. O Lucas está em cartaz com a peça Vida Útil, e não poderia ser outro tema, né? A peça trata do assédio moral no ambiente corporativo. Só que o que a gente quer mostrar aqui é que todo trabalhador sofre, como eu já falei, assédio. Então, a gente vai ter muita história para contar aqui, porque essa dinâmica, né, que acontece, ela é comum a todo ambiente de trabalho, não é isso, Lucas? Bem-vindo. Com certeza. Obrigado, Thaís, pelo convite. Obrigado, Aniele e Carla, pela parceria. Obrigado a você que está assistindo. É um tema que realmente é muito presente, né, em qualquer lugar que a gente veja, independentemente do setor que você trabalha, seja o público, privado, seja o artístico, enfim. É isso, Lucas. Obrigada. Então, agora, a gente vai colocar um trechinho da peça do Lucas que está em cartaz. Se você foi tão educado, eu é que não vou cometer essa delicadeza. Não, mas acabou que eu fiquei um pouco cansado. Cansado de quê? Eu quase não vejo você trabalhando. Para que vocês entrem no clima e entendam por que essa peça é tão bacana. Olha aqui, a gente está aqui com a peça no telão. Vou ler um pedacinho da sinopse, que é assim, faltava meia hora para o fim do expediente de uma sexta-feira. E aí o desespero começou. Tudo começa a acontecer quando falta meia hora. E o que acontece, Lucas? Conta pra gente qual é a dinâmica da peça. Então, a peça começa, como você falou, faltando meia hora para acabar o expediente de uma sexta-feira. Os 3 colaboradores ali cansados, loucos para ir para casa ou para tomar uma cerveja, o que quer que seja, né? Um descanso merecido. E faltando meia hora, chega uma tarefa. Essa aqui é a quarta, no caso, que é supervisora, que ela está ali em cena, mas ela está no fundo, né? Ela só aparece depois, durante a peça. Mas chega essa tarefa, faltando 30 minutos, e o caos se instaura para ver quem que vai fazer, quem que não vai fazer, se vai dar tempo de terminar, se não vai, se não fizer, o que acontece. É isso. É isso, meninas. É um bate-papo aqui, fiquem à vontade. A nossa ideia aqui é trazer, né? A peça ela traz o estereótipo, o exagero, né, de cenas que acontecem no ambiente de trabalho, mas elas acontecem também na verdade, né? Lucas, a gente ficou, né? Assistimos a peça, eu e Carla assistimos juntas aí quando estava na temporada lá do Centro Cultural da Justiça Federal. E uma das indagações assim que veio para a gente, né, é de onde vocês tiraram a motivação, a inspiração para pegar esse texto e trabalhar essa temática? Então, o Luciano, que é o produtor, o dono do projeto, né, que é um dos atores também,
ele trabalhou... Ele é advogado também, por sinal, não sei se eu cheguei a falar isso com vocês, mas ele é advogado. E no trabalho dele, assim como eu no meu trabalho anterior, assim como a Júlia e a Jade, também outra atriz, também é advogada, enfim. Todo mundo tem a sua vida pregressa ao teatro. E todos nós passamos. Seja o diretor também, trabalhou em banco, enfim. Todos nós trabalhamos de alguma maneira, antes de trabalhar com teatro, nós trabalhamos em outras áreas. E como eu falei, dentro do próprio teatro isso acontece, né? Esses exageros que a gente está falando aqui de explosões, de coisas que parecem caricaturais, mas que não são, né? Que são muito reais. Então eu acho que, incluindo o Rafael Martins, que é o autor da peça, né, o dramaturgo, acho que todos nós passamos por isso e de alguma maneira a gente queria poder falar sobre isso de uma maneira mais leve, né? Com uma comédia que não deixa de ser séria. Como vocês viram, assim, acho que a comédia é uma porta de entrada interessante para chegar no espectador, né? Que abre essa defesa e aí vem a porrada, né? E aí é inevitável, né? Você vê uma cena ali, ou você se identifica totalmente com um personagem ou com fragmentos, né? Exatamente. Com trechos, né, Carla? Então, Lucas, assim, eu fiquei curiosa para saber um pouco da sua história como ator, como você chegou ao teatro, enfim. Se você puder falar um pouquinho. Claro, então, eu sou formado em Relações Internacionais, tem nada a ver com teatro. Nossa, que interessante. Uma vida realmente passada. E nesse tempo que eu estudei RI, né, Relações Internacionais, e não cheguei nem a trabalhar com isso necessariamente, mas eu sentia falta de uma pitada de criatividade ali, sabe, para mim, assim. Mas eu negava aquilo, né, deixava o prazer sempre para, depois, tem que fazer aqui, papá. E aí aconteceu um caso de doença na minha família, e aquele caso mexeu muito comigo, foi minha mãe na época, né? E aquilo me fez cair na realidade, assim, sabe? Assim, a mortalidade nunca tinha batido tão perto na minha casa. E aí eu fiquei refletindo, e se eu morrer? O que eu quero da vida, eu tô feliz com o que eu fiz? Aí eu vi que não. E aí eu resolvi experimentar. Entrei no curso de teatro, entrei numa segunda graduação em produção audiovisual também, que é tipo cinema, mas mais para televisão. E aí apaixonei pelo teatro, resisti um pouco ainda, fiquei fazendo outras coisas, trabalhei com roteiro. Você trabalhou até em banco também, né? Isso na época de RI, sim, trabalhei no Banco do Brasil, estagiário de importação, minha cara isso. Né? Mas sim, trabalhei nessa época como estagiário, e aí depois eu fui fuçando outras coisas, mas no fundo não consegui negar que eu queria mesmo era trabalhar como ator. É interessante, né, Lucas, que você fala isso da sua história, e a gente tem essa tendência, né, a associar trabalho a algo que não é necessariamente prazeroso, né, como um suplício, um sofrimento, uma coisa que a gente tem que fazer, mas que não é o nosso sonho, né? E aí parece que nesse momento aí do encontro, né, com a mortalidade, com essas questões aí, você olhou aí para esse sonho, né? E é curioso que na peça você também traz o seu personagem, traz o sonho do balão, e eu fiquei muito intrigada com esse sonho do balão, né? O que ele representa para você, assim? Esse balão, não a forma deturpada que meu personagem usa depois, né, para poder mascarar o que é o sonho dele de criança, que ele fala, né, que desde criança que ele sonhava com os balões, queria ser balonista, queria ter um balão, queria viver disso, né. E eu acho que, para mim, e tem até uma fala do meu personagem que é, se um dia, quando já estavam confraternizando, depois que rola a cerveja, enfim, ele fala, se um dia eu tiver um balão, eu prometo que eu tiro vocês daqui. Aí ela pergunta, mas vai caber todo mundo? Eu falo, vai caber, a gente vai fugir, eu vou levar vocês comigo lá para cima. Esse lá para cima, esse outro lugar que é mais possível de viver, sabe? Não só de existir, de só ser massacrado, mas de poder experienciar a vida mesmo, assim, sabe? Uma vida mais pulsante, talvez. Mais pulsante, menos mecânica, menos automática, menos assim. E eu acho que o meu isso que você falou, né, dessa minha trajetória, o trabalho ou era dinheiro ou era prazer. Né? Assim, é isso. Quer fazer teatro? Então você não vai ganhar dinheiro. E sim, é verdade, realmente é bem difícil. Mas não é impossível. Eu não vou viver, eu não vou ficar negando isso para não vou trabalhar com RI, que todo respeito que está assistindo faz RI, olha, adorei RI, mas não é para mim. Você falou que o balão, eu vou levar todo mundo para um lugar melhor. Né? Aí eu queria saber de vocês três, o trabalhador ele busca um lugar melhor, né? É uma utopia. Você, Aniele, que atende as questões psicológicas dos trabalhadores, né?
Carla, que pega os casos na prática, né? E você também falou que existe assédio no teatro, né? Vocês buscam esse lugar melhor e é possível, ele existe? O que as pessoas falam? Os servidores que buscam socorro e quem você vivencia? Queria jogar essa conversa aqui entre a gente. Olha, Thaís, eu acho que isso, né, essa utopia, eu penso que todos nós estamos buscando de alguma forma, alguns com maior autonomia, né, e outros com menor. Até porque os tipos de trabalho, de ocupações são muito diferentes, né? Então não dá para dizer, sei lá, que a pessoa que está trabalhando, né, em serviços gerais, que ela está fazendo, sei lá, o trabalho que ela desejava para a vida dela. Pode ser até que ela goste muito do que ela faz, né? Mas a gente sabe que existem tipos de trabalho na nossa sociedade que são mais valorizados e outros que são menos valorizados, né? E esses menos valorizados entram nesse lugar mesmo da sobrevivência, né? Da pessoa fazer aquilo porque não tem outra opção. Eu penso que na nossa realidade, né, do Poder Judiciário Federal, eu ali nessa posição de psicóloga escutando pessoas em sofrimento, mas também como trabalhadora, né, porque o psicólogo também é um trabalhador, a gente está em busca dessa utopia. Mas, infelizmente, isso é um fenômeno que não é exclusivo nosso, né? Como a gente está falando aqui, é um fenômeno do nosso mundo contemporâneo. O trabalho parece que ele vai criando uma série de obstáculos para essa realização pessoal. E o que eu vejo mais comumente é o quadro de pessoas que eram inicialmente muito investidas, né? Que tinham uma dedicação, um comprometimento muito grande, aquilo que a gente fala do vestir a camisa. Né, é um termo, aliás, bem comum hoje em dia, né, no mundo corporativo, mas também no serviço público. Né, vestir a camisa, ou seja, você se doar 100%, você fazer 100% aquilo que você está fazendo, você não ter tempo livre. Isso tudo é louvado, né, na nossa sociedade. E isso tem uma consequência, né, uma consequência assim, do desgaste, da falta de reconhecimento, muitas vezes, né, da pessoa que faz muito, acabar carregando, às vezes, uma equipe inteira nas costas e, no final, não ter o reconhecimento por isso. Né? Uma frase que eu já ouvi muito, né? Assim que eu entrei na justiça, eu acho que teve, digamos assim, as pessoas vão preparando a gente para a cultura do lugar. Né? E eu acho que a primeira coisa que me ensinaram era que eu tinha que ter medo. Eu tinha que ter medo porque eu estava lidando ali com autoridades. E a segunda coisa que me ensinaram é que eu não podia mostrar o meu trabalho com qualidade, porque quem fizesse trabalho com qualidade recebia como recompensa mais trabalho e não reconhecimento. Então, isso eu acho que é a grande dificuldade, sabe? Porque eu também não acredito que exista uma realização plena só no trabalho. Né? A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar esse podcast da questão da vida familiar, dos nossos projetos pessoais, da nossa saúde, né? Nosso caso, assim, né, com filhos, a gente quer ter o tempo também de ver nossos filhos crescerem. Eu quero ter o tempo também de acompanhar os meus pais agora, né, que estão numa outra fase de vida. E a vida não se restringe ao trabalho. Então, esse trabalho que pede da gente esse grau de comprometimento, esse grau de dedicação, que eu não tenho, né, um tempo de folga, que eu não posso me desconectar, isso é adoecedor. Né? E isso afasta a gente dessa utopia, né? De ter uma realização, por mais que às vezes pareça que a gente está se realizando nisso. Eu acho que esse é o paradoxo. Né? Muitas vezes a gente entra nessa, a gente cai nessa armadilha, achando que vai se realizar e acaba esgotado. Sim, pois é. Eu estava lembrando aqui, só pegando uma frase uma informação que o Lucas trouxe, que, né, você fez relações internacionais. E aí me lembrou de um colega da Justiça que estava fazendo relações internacionais justamente para ter um trabalho mais prazeroso. E eu achei isso interessante, né? Como a utopia também varia, né? Dependendo da situação de cada um. Você poderia falar um pouquinho sobre como acontece o assédio moral dentro do teatro? Do teatro, então, Só dar um exemplo. Claro, não é. Então, eu acho que a dinâmica é muito parecida com o que a Nelly estava falando, assim, de essa cobrança do mais, de fazer mais, de fazer mais. E quando não é uma pessoa personificando aquilo, é a gente mesmo na nossa cabeça, né? Porque, como a gente falou, é um sistema
que é todo permeado por essa dinâmica, né? Da meritocracia, do você faz mais, você ganha mais, o que a gente já viu que não é bem assim sempre. E aí, por exemplo, eu posso falar... Eu não sofri nenhum assédio nessa peça, graças a Deus, nem nenhuma outra. Mas só para dizer que, assim, nessa peça, por exemplo, toda essa parte de partitura corporal e tal, isso dá uma trabalheira absurda, né? Chegar em casa, ficar ensaiando, ficar sei lá o quê. E eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que eu fico gravando... Eu gravava os vídeos, assim, das ideias que eu tinha. Eu chegava no quarto, gravava o selfie. Aqui pra cá, aqui, sei lá o quê. E eu fui apagar agora, quando eu estreiei a peça, tinha uns 300 vídeos, assim. E ninguém estava me forçando a fazer isso, ninguém, assim. Mas chegou num ponto que eu estava acordando de madrugada com... não é isso que eu queria. Eu vou lá, boto o celular de novo e vou fazer mais, E aquilo começou e não tinha ninguém fazendo isso comigo. Mas eu tô querendo dizer que, assim... Autocobrança. Oi? Uma autocobrança. Então, assim, é um outro nível dentro dessa dinâmica completamente adoecedora, como você falou, que acho é bom lembrar também. Mas, assim... falando de casos, assim, que eu não vou entrar em nenhum caso especificamente, mas eu vejo muito, assim, de espremer a pessoa ao máximo, até tirar tudo, até o que não tem mais para tirar. E se não gostar, pode sair, fica à vontade, porque tem 300 atores lá de fora querendo fazer o mesmo trabalho e ganhando menos. Esse exército industrial de reserva, né, que existe. Então, esse assédio vai rolando, fora a parte também de... que não sei se vale a pena botar no podcast agora, você falar já era. Mas o assédio sexual, que acontece muito também, assédio moral, sexual, tudo isso acontece nesse meio teatral, assim, como qualquer outro meio, né? Porque também é um problema muito grave, né? O assédio sexual também... Acho que dá para falar disso, né, gente? Sim, que não atinge homens e mulheres, né? Embora as mulheres estejam no topo da lista, né? As mulheres negras, principalmente, mas os homens também sofrem, né? E eu acho que nessa dinâmica do assédio sexual, aí pegando para a nossa realidade como servidoras do judiciário, né? Essa hierarquia de poder que a gente tem dentro do judiciário, a impossibilidade de dizer não para algumas situações, né, como se a gente estivesse ali na mão daquelas pessoas que detêm o poder, do magistrado, do desembargador, dessas figuras, né, de autoridade dentro da nossa realidade. Isso deixa a situação muito mais grave, né? Até porque eu acho que tem aí é uma coisa bem específica do poder judiciário, né? Quando a gente vive uma situação, sei lá, de assédio numa empresa, numa organização ou no serviço público em outro órgão, né, em outra esfera, a gente recorre ao judiciário para ter os nossos direitos, né? E quando isso acontece dentro do judiciário, para onde a gente recorre? Nós temos lá no TRT a Coordenadoria de Saúde, que faz um trabalho muito bom, que é esse acolhimento do servidor, né? Que muitas vezes vem adoecido por causa do assédio e muitas vezes tem que ser colocado de licença médica por um tempo. É algo assim que é muito triste de você observar, né? Isso com qualquer trabalhador, né? É claro que nós podemos dizer que nós somos privilegiados, né? Servidores públicos, nós temos a estabilidade, temos um bom salário, mas muitas vezes você vê, como a Aniele mesmo tinha falado, servidores que chegam com muita vontade de trabalhar, motivados, e vão adoecendo, vão entrando em depressão por causa justamente do assédio, né? Dessas humilhações diárias, né, que ocorrem, que vão minando, né, tua força, tua alegria, né? Então, esse realmente é um mal que a gente precisa combater, assim, né, com muita atenção e muita perseverança. É muito louco, porque na Justiça Federal, todas as causas, né, se você pensar bem, assim, em termos da competência da própria Justiça Federal, as causas trabalhistas que se ligam ao ambiente de trabalho são julgadas pelos próprios juízes que fazem parte desse sistema que provoca o assédio. Então, a gente é como se a gente estivesse correndo ali, não tem muito para onde correr. Exatamente. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, uma coisa circular que não tem muito para onde fugir, né? Nesse meio... Desculpa.
Não, desculpa, eu que te interrompi. Não, falei tanto já. Não, só porque isso me lembrou uma situação justamente de uma servidora que me falava isso, que ela vivia essa contradição, porque ela era votista e ela ia fazer os votos de casos de assédio e ela ficava, meu Deus, como é que eu estou aqui trabalhando, né, nesse tema aqui, fazendo esse voto, se na verdade eu sofro assédio, né? E nada acontece. Então, é a contradição que o servidor do judiciário vive, né? Um grande paradoxo. Você lida com os processos, com os casos de assédio, mas quando você mesmo sofre o assédio. Queria tocar também num assunto que a gente comentou, Carla levantou, que a gente fez um estudo antes, né? Trocou umas ideias antes da gravação, antes de começar. E a questão tecnologia. Quem ganhou o primeiro vai pegar? O raio do WhatsApp. Raio do WhatsApp. Para falar mal do WhatsApp, eu posso começar, porque eu odeio. Não, eu acho, gente, que claro, a tecnologia teve um lado positivo, né? Até se a gente pensar no contexto da pandemia, foi o que permitiu a gente se conectar minimamente, a gente estava ali isolado. Então, tem ganhos, né? Eu acho que a gente não pode demonizar totalmente, mas também não pode ser ingênuo a ponto de achar que é tudo uma maravilha, né? Eu acho que essa questão do WhatsApp, por exemplo, como ferramenta de comunicação no trabalho, deveria ser pauta e deveria se pensar numa outra ferramenta, porque o WhatsApp é a ferramenta de comunicação que a gente usa não só para o trabalho, a gente usa também para a nossa vida pessoal, para receber lá a figurinha meme do colega, para receber notícia de familiar. Então, assim, é muito complicado você, às vezes, estar no fim de semana ali com o WhatsApp ligado, vendo alguma coisa da sua família e entra uma mensagem de trabalho. Ela atravessa o teu cotidiano. Ela atravessa. E aí, às vezes, isso é muito comum, eu já vi muito isso acontecendo lá na justiça. Não precisa ver agora, não. Só que o não precisa ver agora, não, já gera uma ansiedade na pessoa, né, no servidor, no trabalhador, porque você já sabe que tem uma demanda de trabalho te esperando ali. Então, eu duvido, né, que quem já não passou pela experiência não ficou minimamente ansioso, mesmo que não tenha ouvido o áudio ou não tenha lido a mensagem como um todo, de receber uma mensagem fora do horário do expediente, né? E isso deveria ser uma boa prática, digamos assim, né, no mundo do trabalho, na justiça, no mundo corporativo, de se evitar tanto as mensagens de WhatsApp, de modo geral, existem alternativas de comunicação ao WhatsApp, e a gente banaliza muito o uso, né? Até na peça trata do e-mail, eu ainda prefiro 20 mil vezes o e-mail, porque o e-mail eu fecho a caixa de mensagens e eu olho no horário que eu posso olhar. Né? O WhatsApp ele aparece para mim em vários momentos inconvenientes da minha vida. Né? Eu vou me treinando para não responder as coisas imediatamente, porque a gente gera essas autocobranças, né, Lucas? Você falou aí da autocobrança, e esse é um mecanismo muito perverso do mundo do trabalho, da nossa sociedade, né? Que é pegar determinadas coisas que eram antigamente impostas para a gente, que era no chicote mesmo, e sutilmente empurrando para a gente até a gente se sentir culpado por não estar fazendo aquilo. Porque se não responder logo, você tá dando uma mancada, né? Nossa, Lucas, você não respondeu logo, mas você não está interessado, então você não está comprometido com o trabalho. E ainda tem aquele inferno, né, de aparecer online. Aí a pessoa viu que você está online, entendeu? Viu? Está online e não me respondeu? Isso gera uma série de complicações no trabalho. Como exemplo, a título de exemplo, na pandemia, por exemplo, alguns gestores na justiça exigiam que os servidores colocassem aquela marca azul para mostrar que tinha sido lida a mensagem. Eu já tirei aquilo do meu celular. Gente, não tô acreditando. É sério. Eu tirei aquilo do meu celular porque eu acho isso um mecanismo assim perverso. Eu não quero que ninguém saiba se eu olhei, se eu não olhei. Eu vou responder na hora que for possível para mim responder. Mas, em alguns casos, as pessoas eram cobradas, e eu imagino que ainda sejam, né? Porque a nossa realidade de trabalho mudou muito, né, Carla, de lá para cá. Assim, né, teve trabalho, agora é basicamente híbrido, né? Tem uma parte presencial, uma parte em casa, e as pessoas confundem, às vezes, essa coisa do trabalho remoto, de você trabalhar de casa, como você está 100% disponível. Só que a sua casa também tem demandas, tem coisa acontecendo, tem o cachorro latindo, tem criança doente, tem 20 mil coisas acontecendo, né? E aí é muito complicado, porque você fica sendo vigiado e controlado ali, porque se você não responde imediatamente, significa que você não está trabalhando. E não só no WhatsApp, né? Por exemplo, o Instagram também, que assim, não sei como é que é para vocês, mas
como ator, não existe, não é que não existe, né? Mas é difícil você ter um ator, uma atriz que não tem o Instagram aberto, porque você tem que ser visto, o seu trabalho tem que ser visto, então é sempre aberto. Então, por exemplo, essa coisa da vigilância, né? Me mandam uma mensagem no WhatsApp de trabalho, num sábado à noite, e eu não necessariamente vou responder naquele momento, porque eu estou no meu momento de folga, quando eu não estou em cartaz, por exemplo. Ah, mas Lucas, você postou um stories no sábado à noite. Você estava de bobeira, então. Você estava tranquilo, você estava, sei lá, no bar. Ah, domingo de manhã você estava na praia. Então, assim, você tem vigilância em tudo. E se você não responde, tem prova ali, ó, mas você estava disponível. Você não estava no hospital, você estava na praia, você podia responder. Você pode estar na praia, Lucas? Você podia estar você tinha que estar respondendo no WhatsApp. É assim. É complicado. E a gente tem que se controlar também enquanto trabalhador, né? De não também mandar fora. É uma via de mão dupla, né? É pior que o assédio quando vem, mas a gente também tem que fazer a nossa parte e não mandar. Exatamente, cuidar. Eu acho que é um cuidado, né, que a gente precisa ter, porque às vezes para a gente é uma coisa inofensiva, né, mas para o outro que está recebendo pode estar no pior momento possível para a pessoa receber aquilo. E aí vai gerar mais uma demanda, mais uma coisa que vai entrar na lista de coisas para responder, né? E foi o que você falou, assim, a pessoa manda numa boa, tipo, não precisa ver agora, pode ser... Mesmo nessa, tipo, já gera uma ansiedade. Então tem que ter muito cuidado. Porque a gente também perpetua isso, né? De alguma maneira. Exatamente. Não é só vilão e mocinho, é tudo misturado, é uma fronteira muito borrada, né? Exatamente. E às vezes é isso, é na melhor das intenções mesmo, não é na má intenção de prejudicar, né? Mas eu acho que na peça tem um exemplo bom, que é esse prêmio, né, da Peteca de Ouro, que é a funcionária que não deixa a peteca cair, né? Ou seja, que está 24 horas ligada, né? Disponível ali, fazendo tudo, entregando. Não tem direito à desconexão, né? Não tem direito à desconexão. Qual que é a consequência disso, né? Que tipo de qualidade de vida, de trabalho mesmo. Você vê, assim, até... Trouxe um dado aqui, gente, eu sou muito estudioso. O que o Luciano fala isso na peça, né? No final da peça, que é bem interessante. Que é um dado da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout. 30%. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Isso é loucura. Você imagina, por que isso? Porque não para, você não tem desconexão, você tem que continuar. Uma hora... O corpo não aguenta, a mente não aguenta, né? A gente para, a máquina para. Né? E falando em máquina, a gente também... Carla fez uma observação em relação à peça, que tem cenas que mostram o trabalhador como uma máquina, né? Um barulho, um gestual, um trabalho cênico a coisa de como se fosse um computador batendo, o corpo, que acho que você falou que você ficou fazendo isso de madrugada para ver qual é o tom, encontrar o tom, né? E a Carla também lembrou de um filme. Não, um filme me lembrou um pouco Tempos Modernos, né? Aquelas cenas do Carlitos, né? Como uma peça de máquina, né? E você acredita que eu tive uma gestora que uma vez falou assim: nossa, mas você é muito desligado, você trabalha muito maquinalmente, parece até Carlitos, no filme Tempos Modernos. Mas ela falou isso como uma crítica a mim, né? Como se eu fosse a culpada por fazer um trabalho que era tão automático. E realmente era, né? O trabalho que eu fazia na época. Mas, assim, eu achei muito bom esse trabalho de corpo, né? Como é que vocês fizeram? Porque ali todo mundo fez, né? Sim. Esse trabalho, dá para perceber. O diretor, que é o Marcelo Morato, ele pediu isso desde o começo, assim, da gente achar nesse texto, que é um texto bem realista, né? Escapes não realistas. O que seria esse corpo não realista? O que seria esse corpo de uma máquina, né? Como você falou, de tempos modernos, que está ali automatizado, completamente. Voltou para cá, não tem espaço para pensar. Porque se pensar, dá problema, né? Então, o melhor é só fazer. E tem até aquela frase, né, na peça também, de que a supervisora, que é a colaboradora 4, que ela fala que eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com um cargo. Então, isso, não é uma pessoa que está ali, é uma máquina, é um cargo que está ali para operar aquilo e não questionar muito. Só faz, então o corpo começa... Você nem percebe, né? Você está fazendo uma coisa que o corpo está fazendo outra. Assim, isso. No dia a dia, acho que isso vai acontecendo, né? Como se estivesse no piloto automático. No piloto automático, exatamente. E aí você chega... Aí você coloca uma máscara, né? Porque
eles falam, não, você não pode misturar a vida particular com o trabalho. Né? Então, você já chega, você veste uma máscara, você é uma outra pessoa quando você está no trabalho. Mas será que é assim mesmo? Né? Será que é possível essa divisão? Né? Acho que isso é horrível, porque dissocia uma parte sua, né? Essa vulnerabilidade, qualquer que seja pessoal que você está passando. Claro que o trabalho é uma coisa diferente, de alguma maneira, claro. Sim. Mas, assim, é impossível dissociar completamente, porque senão você não está inteiro ali, justamente, que é o que eles querem, né? Que ele esteja inteiro ali, presente. Como está presente se você não está inteiro? Não, essa parte minha não existe, eu não posso lidar com ela. Enfim, é complicado. Como é que é a parte psicológica desses dilemas, Aniele? Eu não chamaria nem de dilema, eu acho que é um paradoxo mesmo. Eu acho que nosso mundo do trabalho ele é cheio de paradoxos como esse, né? Porque é isso que o Lucas falou. Pede que você esteja inteiro, mas se você tiver com alguém doente na família ou com alguma outra preocupação, não pode, né? Pede-se que você seja proativo, autônomo, mas se você tiver muita autonomia e criatividade, também não pode, né? Porque você tem que seguir ali as regras. Então, acho que o que é mais adoecedor nessa forma de trabalhar que a gente tem hoje em dia é justamente a gente viver sobre esse paradoxo. Ao mesmo tempo que diz que a gente vai ser proativo, que a gente tem que ser uma série de... A gente tem que ser, né? Ser proativo, tem um que eu acho bem engraçado, que é mentalidade de dono. Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa. Mas tem um nome em inglês, porque sempre no mundo corporativo tem nomes em mindset, owner mindset. Alguma coisa ownership, assim. Ownership, assim, não. Que é você agir como se você fosse o dono daquela empresa, daquela organização. Ou seja, você vai cuidar daquilo como se fosse seu. Que é uma grande mentira. É a peteca de ouro, né? É a peteca de ouro. Do mato. Você vai agir como se fosse o dono, menos na hora do salário. Mas você não é o dono, exatamente. Mas você não vai receber como dono. Ela humilha, ela tem uma dominação sobre os outros. Uhum. E, aliás, tem um momento muito interessante da peça, né, Lucas, que é a hora que a peteca de ouro, né, a funcionária peteca de ouro chega ali para humilhar todo mundo, e ela usa algo que é muito comum do mundo do trabalho. Hoje eu achei sensacional vocês pegarem esse mote com essas dinâmicas organizacionais, né, que em tese são feitas para coesão da equipe, cooperação, jogos empresariais, né, porque isso primeiro, né, eu acho que tem uma dimensão ali que eu acho que infantiliza o trabalhador, né? Você bota os trabalhadores para fazerem dinâmicas, né, quando na verdade na peça todo mundo estava querendo era sair, porque era sexta-feira, era o horário de sair. E aí todo mundo teve que participar da dinâmica lá da peteca de ouro, né? E, por outro lado, você vai incutindo esses ideais, né? De tipo, isso aqui é para ensinar vocês a trabalhar em equipe. Isso aqui é para vocês aprenderem a trabalhar em colaboração. Isso aqui é para vocês aprenderem a ser proativos. Como se tudo isso fosse se resolver ali, naquele ensinamento, naquela dinâmica. Mas, na verdade, se você fizer alguma dessas coisas, você vai ser cortado, muito provavelmente. Porque você vai sobressair, né? Então, assim, você vê o tempo todo na peça imperando a competitividade e, de repente, vem uma dinâmica falando para todo mundo colaborar. Mas como assim? É um ambiente super competitivo. Só de ter uma peteca de ouro, né? De pegar alguém, ou funcionário do mês, né? Que é uma coisa que a gente vê também, que bota ali, você já gerou uma competição entre os trabalhadores. E como é que você quer um ambiente saudável e colaborativo se um está o tempo todo disputando lugar com o outro, né? A gente falou claramente quem é a peteca de ouro para quem está em casa? Só para lembrar, Lucas. Sim, a peteca de ouro é a colaboradora 4, que é uma supervisora, né, interpretada na peça pela Júlia Couto. E é o que vocês falaram, assim, era uma colaboradora... Primeira coisa, né, na peça não tem nome, os personagens não têm nome, são todos colaboradores 1, 2, 3 e 4, né? Mais uma forma de mostrar essa despersonalização, desumanização, né, das pessoas. A colaboradora 4 fazia parte desse grupo, foi alçada a supervisora, porque ganhou peteca de ouro e tal. E no que ela começa essa nova função, ela vira o jogo, né? Assim, ela começa a fazer o jogo do chefe, que é oprimir. Você lembra como você me chamava? Você não falava meu nome, você me chamava de novata. Só que a novata aqui, meu amor, a novata, ela cresceu, porque enquanto você estava falando mal de mim, eu estava estudando. Sem deixar a peteca cair.
Então é aquela frase clássica do Paulo Freire, né? De que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. É exatamente isso. Ela pega ali, é alçada para um lugar novo, você não quer estar no mesmo lugar. Ela está presa naquele escritório também, na sexta-feira à noite, não consegue sair, ganha mal provavelmente também, é oprimida, mas ali ela, né, tem uma pose diferente e chega num ponto que ela mesmo quebra, né? Mais pro final da peça, assim, que ela fala, eu odeio a peteca. Eu não aguento mais isso. Então, assim, tá todo mundo junto nessa sistema. Buscando um caminho para, né? Eu acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, mas eu queria que cada um lembrasse alguma coisa, talvez, que a gente não tenha falado, que seja importante, deixar uma mensagem. Lucas. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente ter em mente é ver que pontos são inegociáveis para a gente, né? O Luciano fala lá no final da peça, assim, que é um dos atores, que saúde mental é inegociável. E como eu estava conversando, se a gente fica doente, seja por questões mentais, físicas, é a gente que está ali. Se a gente não tem a nossa saúde, o que a gente tem, né? Então, assim, se escutar, eu acho, sempre que possível, sabe? Qual que é o meu limite, até onde eu consigo ir, e tentar ao máximo filtrar o que vem de fora. Porque tem coisa que vem de fora que tem seu valor, que é interessante, beleza. E tem outras coisas que se a gente deixar entrar, a gente internaliza aquilo, né? E começa a ser o opressor da gente mesmo. E aí adoece de novo. Carla. Então, só pegando esse gancho, né, da colaboradora que é alçada ali a hierarquicamente superior, né, em relação aos outros colegas, assim, para chamar a atenção que no serviço público tem muito isso, né? O servidor que é alçado ao cargo, à função de chefe, né? E ele ganha um salário muito melhor, né? Por causa as gratificações, né? Os CJs, e ele começa a se achar mais próximo dos magistrados, no caso do judiciário, do que dos outros colegas, que são servidores, né? Por causa do salário dele. E isso dificulta o reconhecimento de classe, né? A consciência de classe. E muitas vezes o assédio ocorre aí, né? Porque ele não consegue se ver como servidor, ele não consegue se ver como assalariado, né? Então é importante, eu acho que, chamar a atenção, né? Porque a gente só vai conseguir combater o assédio se todos os servidores estiverem unidos com essa consciência, né? Que são todos servidores, são todos vulneráveis, né, a sofrer assédio. Aniele, então, assim, a gente está no mês de maio, que é o mês de combate ao assédio moral. Você, como psicóloga, dando um caminho para todo trabalhador e trabalhadora, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, seja do mundo artístico, né? Ele quer uma resposta, um caminho, uma ajuda. O que você diria para esse trabalhador, essa trabalhadora que nos assiste? Eu diria, primeiramente, que a saída é pelo coletivo. O assédio, né, ou as outras violências do trabalho, porque tem inúmeras, né? A gente falou um pouquinho do assédio moral, do assédio sexual, mas assim, existem violências que são muito sutis no mundo do trabalho, né? E isso é um complicador para a gente identificar que a gente está sendo vítima de uma situação violenta. O coletivo, ele vem sendo minado, né, ao longo do tempo por conta dessa extrema competitividade que é incitada nas organizações entre os trabalhadores. Eu prefiro falar trabalhador do que colaborador, porque eu acho que colaborador também é uma palavrinha que é uma isca assim, para essa armadilha, né? Que incentiva essa competitividade, que incentiva o isolamento. Então, assim, quanto mais a pessoa se isola e ela acha que a responsabilidade de tudo é dela mesma, mais esse mecanismo do assédio vai se fortalecer. Então, se você acha, por acaso, que está sendo vítima de uma situação de assédio ou de uma outra violência qualquer, busque o coletivo, busque as pessoas em quem você confia, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no próprio sindicato, né? Nós, como sindicato, nós somos um espaço para isso, né? Um espaço para lutar pelos trabalhadores, embora também nesse discurso atual a entidade sindical seja muito atacada, mas é claro, é porque a gente está representando um coletivo, que é o contrário dessa lógica individualista, que
que cada um vai competir pela sua peteca de ouro, pela sua função, sem olhar os demais, inclusive pisando nos demais para chegar nesse ponto, né? Então, fique atento, né? Esses mecanismos são muito sutis. A violência não é só aquela violência que a gente vê estampada no rosto, que deixa marca visível, física, que a gente está muito habituado a pensar na violência física, né? A violência moral, ela é muito sutil. E ela faz a gente se confundir, achar que a gente é o problema, achar que a gente que tem que produzir mais, a gente que não está sendo suficiente, que a gente está sendo incompetente. Não que... sem querer enfim, trazer, né, essa questão do competente, incompetente, se a pessoa faz ou não faz, porque pode ter, sim, gente que não faz, que é relapso no trabalho, não é sobre isso. Mas, na dúvida, procura o sindicato, procura um colega, procura alguém de confiança para conversar e se fortaleça nesse coletivo. Porque se, na peça, né, os trabalhadores ali tivessem unidos, a peteca de ouro não tinha tanto espaço para fazer o que ela fez, né? Só que eles já estavam bem desunidos quando ela entrou. Então, acho que ali já tinha esse fator ali muito favorável para o assédio, né? Dividir para conquistar, né? Exatamente. Dividiram a gente e pá. Ele já tinha briga ali interna, né? Aí ela só chegou, deu o peteleco. Eu acho muito importante o que vocês falaram, assim, porque eu falei sobre essa questão da escuta, de se escutar, só que eu acho que ainda mais importante é escutar quem está ao nosso lado, né? Coletivamente falando, assim, porque muitas vezes não tem espaço para isso. Já vou me escutar aqui, qual é o meu limite. É opressão, você tem que trabalhar, não tem como eu não trabalhar, não tem como eu não cumprir essa ordem. Então, como que a gente pode se ajeitar nisso? E acho que a saída justamente é pelo coletivo. Lucas, então agora a gente vai pedir ali para você mandar o seu recadinho, olhando ali para a tela, convidar o pessoal para assistir a peça, está em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, né? Isso até o dia 30 de maio, faz aí Exatamente, pessoal, Vida Útil está em cartaz, extremos, né? É que eu falo do dia 8 ao 30, mas 8 já passou, então não adianta, né? Hoje é dia 13. Até dia 30. Isso, boa, ótimo. Pessoal, Vida Útil está em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, como a Thaís falou, que fica na saída da Carioca, metrô da Carioca. A gente fica até o dia 30 de maio, às quartas e quintas, sempre às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no Simpla ou na bilheteria do teatro. É isso, né? Então, assim, quem quer ter essa reflexão de uma forma, por meio da arte, não pode perder essa oportunidade, né? De prestigiar primeiro o trabalho de vocês e também trazer para a vida, porque a gente sai de lá com várias perguntas, né? Com várias reflexões. Muito interessante a peça, recomendamos, né, meninas? Viola, recomendo, então pode confiar. Podem confiar, a gente recomenda. E, inclusive, 19 horas é a hora que acaba o expediente. Sim. Desliga o computador, desliga o WhatsApp e vai assistir, porque isso também é desconexão, é saúde. Vai tomar uma Depois vai tomar cervejinha, né? cervejinha, vai discutir com o colega. Exatamente. A gente se une pela dor. E aí também o caminho, né, a busca de respostas também é coletiva. E o sindicato, como a Aniele destacou também, está ali para ajudar o trabalhador, né? E a gente tem o direito de ser tratado com dignidade no nosso ambiente de trabalho. Mas eu acho que a causa é nobre, né? Então a gente está aqui discutindo esse assunto que é tão importante, poder jogar a luz nessa temática que durante muito tempo foi jogada, empurrada para debaixo do tapete, no judiciário, mas também nas outras organizações. E agora a gente está podendo falar, porque eu acho que a gente realmente chegou. Assim, a gente está num ponto que se a gente não mudar algo, o nosso futuro não é muito promissor, né? Os dados que o Lucas trouxe em relação à quantidade de pessoas doentes com burnout, quantidade de pessoas ansiosas no Brasil, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso não é qualquer coisa, né? E a gente tende a tratar, assim, ainda as temáticas de saúde mental como se elas fossem uma certa frescura, ou uma coisa com a qual você possa lidar com mensagens positivas ou com autoajuda, como se fosse também uma questão individual. Assim como o assédio pega o trabalhador no individual, a gente muitas vezes cai nessa coisa, o próprio psicólogo, né, de achar que a saúde mental se refere somente àquele indivíduo. E não, isso são questões coletivas do nosso tempo histórico, da nossa sociedade, que a gente precisa debater para a nossa saúde, para a saúde de todo mundo que vai entrar nesse mercado de trabalho louco que a gente está encontrando. Uma riqueza, assim, né? Disso que você está falando, de que não tá
essa dinâmica, ela não está presa só ao ambiente corporativo privado, é no estatal, enfim, é no artístico. E esse medo da retaliação que você estava falando, eu acho que tem muito a ver. Eu vejo isso muito, muito no ambiente artístico, se eu de alguma forma, nem peitar, né, mas é só de me posicionar. Se eu me posicionar, aquele diretor, aquela diretora conhece sei lá quem, que não vai fechar a porta de sei lá o quê, então tem que ficar engolindo e ver que isso é muito comum, infelizmente, né? Em qualquer meio tem isso. Então, eu acho que ouvir, acho que tem a ver com o que a gente falou no final, né, assim, da saída pelo coletivo, né, de ouvir relatos de diferentes lugares, isso acho que enriquece a nossa forma de entender mesmo e até de lidar com isso. Isso, gente. Olha, muito obrigada pela audiência, pela parceria de vocês. A gente atua em várias, né? Tem a nossa live, a gente está no YouTube, está no Instagram e agora nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente. Vamos sempre trazer assuntos de interesse do servidor e do cidadão de uma forma geral. Muito obrigada. Um beijo. E reflitam sobre o assédio, que esse é um mês propício para isso. Um beijo, fiquem com Deus.